Tudo bem? Hoje eu estou aqui para discutir com você sobre a próstata. Quando você tem um aumento no tamanho da próstata, você começa a ter problemas de micção, você começa a ter dificuldade para urinar. O fluxo já não é tão intenso, às vezes tem que fazer força para urinar, às vezes começa a pingar na cueca, você tem uma pequena incontinência e prostática benigna, a sintomatologia aparece. Então, a sintomatologia da micção, a dificuldade para urinar, cada vez que você urina pouquinho, um pouquinho tem que urinar de novo, aí você tem às vezes que acordar à noite por causa disso, atrapalha profundamente seu sono, isso é um problema sério. Olá, muitos de vocês já me conhecem. Me chamo Eduardo Coraça, sou um nutricionista e crudívoro há 11 anos. Sim, vivo de comida crua já há 11 anos e ainda não morri de deficiência proteica. Por que eu me tornei crudívoro? Eu vivenciei obesidade ou sobrepeso a maior parte da minha vida, problemas respiratórios, problemas alérgicos, início de uma diabetes, problemas gastrointestinais, sempre incomodado com baixo desempenho físico, mental, com o meu corpo e acreditava que existia uma solução para os meus problemas de saúde. E felizmente eu esbarrei com o conceito de comida crua. Minha maior motivação na vida é compartilhar isso com o maior número de pessoas. Por isso eu fui estudar nutrição e desenvolver um trabalho sobre o assunto. Eu decidi fazer um documentário, vendo os documentários em inglês sobre veganismo e vendo quantas pessoas eles conseguem alcançar. Eu sei que ao ensinar crudivorismo e ao expor o crudivorismo ao maior número de pessoas, as pessoas também vão se conscientizar sobre a importância da comida crua para a saúde, para o meio ambiente e até mesmo para a causa animal. Qual é a diferença entre o alimento cozido e o alimento cru? Uau, que pergunta boa! Então, quando você escolhe uma alimentação viva, você está optando por alimentos frescos. Quando você está optando por alimentos frescos, você está cortando aí uma série de subprocessos que existem no processo, na dinâmica toda da alimentação. Ela é altamente saudável, porque ali você tem minerais, vitaminas, etc. No cozido sempre se perde alguma coisa, ou às vezes muita coisa. No momento em que o alimento é submetido ao aquecimento, assim como qualquer outra forma de processamento, mas principalmente o aquecimento, muitas substâncias são perdidas, reduzidas ou até destruídas. Então, para mim, o alimento cru, que está maduro, que é da estação, ele é um reservatório do reino vegetal, claro, porque os alimentos do reino vegetal, eles têm essa vibe, eles são grandes armazenadores de energia. Energia da terra, ou seja, os minerais, toda a energia que aquele alimento puxa mesmo, né? As energias de dia, de noite, de tarde, enfim, energia do cosmos, são partículas cósmicas, partículas quânticas, e energia do Sol, né? Nosso astro-rei. Agora, aonde especificamente que é o tanque dessas energias? São nas moléculas de água. E eu considero essa alimentação bem lógica, né? Bem prática, ela é libertadora, ela deve ser fisiológica. Ou seja, os alimentos têm que condizer com a fisiologia digestiva do ser humano. E essa alimentação, ela segue
a questão das combinações bioquímicas dos alimentos. Quando nós pegamos um alimento e colocamos o foguinho na bundinha dele, e vamos lá fazer o nosso assado, frito, cozido, ensopado, o que acontece? No momento que você põe o fogo num alimento que tinha os tanques transbordando de energia com a sua água, inclusive é uma água que entra no nosso organismo sem pedir licença, é uma água que tem a mesma tensão superficial, que aquela visita que entra na nossa casa, que já põe o pé em cima da mesa, que abre a geladeira sem pedir licença, não é porque é falta de educação, é porque é amigo, está super integrado. Ela entra no nosso organismo exatamente da mesma forma, ela já vai no lugar que precisa, agir do jeito que precisa, e precisa, porque nós somos 65% de água. Mas quando você provoca a evaporação dessa água, você perde, tanto que nós até amornamos, fazemos alguns processos assim de dar uma aquecidinha, mas não é agressivo. Quanto mais agressivo for, mais você perde dessa riqueza que estava totalmente transbordante, abundante pela natureza, para você ser uma pessoa cósmica, solar, telúrica, uma pessoa totalmente conectada com o universo. Você perde essa oportunidade. É uma pena, dá vontade de chorar. Então você para pensar, por exemplo, um exemplo que a fundadora, né, a mãe da alimentação viva no Brasil, que é a Ana Branco. Você pega um trigo e primeiro você transporta. Então o que eles fazem? Eles armazenam esse trigo até esperar que o preço esteja melhor. Esse armazenamento tem problemas de estragar. Quando estragam, eles colocam de diversos tipos de produtos químicos para atrasar esse processo de perda de fungos, aquela coisa toda. Aí você vai refinar, tem o germe, tem a casquinha, tem a fibra, e eles vão tirando, né, como se fosse tirando a roupa da semente. E o pior do pior do pior vai para a alimentação humana. E o melhor do melhor vai para a alimentação animal, o que não faz o menor sentido. Depois eles pegam essa semente, que é o pior do pior do pior, que é a farinha branca, gera aquilo, é transportado, é ensacado, é levado para uma indústria de beneficiamento que vai fazer um pão, por exemplo. Depois de feito o pão, ele vai colocar diversos açúcares, diversos produtos que são nocivos à saúde, aquela coisa toda, e aí pronto, aquilo é levado para uma padaria. Ele vai ser fermentado, ele vai ser assado, ele vai ser novamente processado e depois ele vai ser vendido. Aí a dona de casa vai e compra aquilo. A dona de casa não tem tempo, então o que a dona de casa faz? Ela congela. Depois de congelar, ela vai lá e vai descongelar aquilo no micro-ondas. E depois de descongelar, ela vai consumir aquilo, talvez com uma manteiga, talvez com requeijão, talvez com geleia, não sei o que também tem uma série de outros produtos que fazem mal para a saúde. E olha o que a alimentação viva propõe. Ela propõe você pegar o trigo, você germina o trigo, a partir do trigo germinado você faz uma receita dela. Ou você pode fazer um tabule, você pode fazer um pão essênio diretamente dessa semente. Isso eu estou dando um exemplo do trigo. Mas tem um exemplo da linhaça, tem um exemplo de diversos tipos de vegetais onde você tem consumo diretamente da horta, do agricultor, para você estar consumindo aquilo no enlatado, conservado. E todo esse processo é um gasto energético muito grande para o planeta. Ela é pouco trabalhosa. Você preparar uma alimentação, né? Além de não ter que usar o fogão, de não poluir o ambiente, porque o gás que queima ele polui, né? Você vai ganhar tempo ao lavar as tigelas. Ao preparar, você vai ganhar tempo. Tá? Enfim, o custo também é mais baixo do que o alimento processado. E se você tiver um sítiozinho, você pode ter a sua cultura orgânica. Né? O cru precisa de menos conservante do que o já preparado, pré-cozido, essas coisas todas. Tá? Se as pessoas comessem só alimentação viva, seria uma solução fantástica para todo esse lixo que existe no mundo, porque você não tem plásticos, não tem nada, latas, nada vem para essa cozinha e lixo inteiro. O que a gente está fazendo dentro de uma cozinha volta todo para a terra. Nós vivemos num planeta que a alimentação foi corporativizada completamente. E dentro de uma economia de guerra. As invenções, as grandes patentes que nós temos hoje na indústria alimentícia vieram do Pentágono americano. O freezer e o forno de micro-ondas são invenções para submarino nuclear, para tanque de guerra, são invenções para um ambiente de soldado em um ambiente de conflito. Ele está trancado dentro de um lugar e ele só vai ter acesso a algo congelado para botar no micro-ondas. Transporte, armazenamento, embalagens, ou seja, uma série de questões completamente bizarras que o planeta está pagando por isso, porque simplesmente a pessoa está acostumada a comprar uma mentira, né? Por que é o pão?
O pão é um alimento que parece que é um volume de comida. Só que se você condensar o pão, ele é desse tamanho. Mas ele tem um fermento que ele coloca ar e imaginariamente você está imaginando que você come aquilo. Isso é um comportamento que foi criado na época da guerra, quando a gente tinha problemas de escassez de alimento. Então o pão não era feito dessa forma. O pão era feito compactado, aquele pão alemão. Esse é o pão mais perto do pão cristão, né, que era servido há 2.000 anos atrás. Então, quando a gente para e pensa nesse tipo de alimentação e todos os alimentos processados, esses alimentos sim são dignos de grande indignação, assim, da parte daqueles que buscam uma alimentação mais saudável. E infelizmente, as corporações fizeram todo mundo acreditar que esse alimento que você vai lá e busca no supermercado, algo congelado, e bota no freezer, uma pipoca que você põe no micro-ondas, e que isso é alimento. Esse é o pior tipo de alimento processado que pode existir. E esse comportamento para mentir, para enganar a população, é até hoje. Então as pessoas compram pão francês, compram pão de forma, achando que está comprando uma coisa. E aí criou um hábito de comer uma coisa macia, criou esse hábito. Esse hábito simplesmente é um hábito, que você pode romper esse hábito. Basta você tentar trabalhar isso psicologicamente, fisicamente, você se adaptar ao teu paladar a isso e você começa a experimentar novas texturas, novos sabores. E essa é a magia da alimentação viva, né? Então, claro, quando a gente está falando de alimentos que compõem uma dieta vegetariana, a gente está falando de diferentes partes, né, de plantas. Então, desde as raízes até os caules, os frutos ou as frutas, também as flores, né, como é o caso do brócolis, da couve-flor, as sementes, que são parte dessa planta. A gente está falando de alimentos frescos, vegetais frescos, pronto. Isso é a dieta crudívora. Aí você tem as ramificações, né? A dieta viva, que vai estar priorizando mais alimentos frescos, como brotos, gramas, aquela história toda. Aí você tem a dieta alcalina, que vai focar mais naqueles alimentos que são mais alcalinos e aqueles que não são alcalinos. Na hora que você consome, por exemplo, um pedaço de pão, por que ele acidifica? Porque, na verdade, ele já vem pré-digerido. Então, como ele já vem pré-digerido, quando ele está no teu intestino, ele já não era mais para estar ali. Ele já era para estar como estado de fezes. E ele ainda está no teu organismo, porque ele já entrou já pré-digerido. Então, ele começa a apodrecer. E esse apodrecimento é uma acidificação. Você pode controlar isso muito fácil. Compra um medidor de pH e você controla na tua urina e nas tuas fezes. Só não faça a medição de controle de pH no sangue, porque o sangue é uma solução tamponada. O que quer dizer isso? Ele vai estar sempre no mesmo pH. Como é que você pode solucionar isso? Tentando balancear a tua dieta, que é cozida, com alimentos cozidos, com alimentação crua. Porque a alimentação crua tem fibras cruas. Consome uma salada junto com a tua alimentação cozida. Você consome um suco cheio de fibras junto com o teu café da manhã. E você começa a sentir que isso dá para fazer. Algumas pessoas optam por consumir apenas os frutos. São, então, os frugívoros, né? Ou a dieta frugívora. Né? Isso acontece partindo do princípio de que essa é a parte da planta para a qual a planta teve a intenção que fosse consumida, né? Ela produz aquela semente envolta em algo atraente, né? e apetitoso, justamente para que algum animal busque aquela fruta e deixe essa semente em outro lugar, assim disseminando as sementes. Para uma dieta frugívora deve entrar também alguns frutos, né? Como as castanhas, para poder trazer um aporte de proteína que seja suficiente, completando essas frutas. Nós temos o que é chamado de natural hygiene, do inglês, higiene natural. São médicos americanos que acreditam que a saúde se resulta da vida saudável. E nós chamamos o higienismo de a ciência da saúde. A ciência da saúde sugere que seres humanos são organismos frugívoros. E a própria ciência está cada vez mais percebendo isso. Que nós pegamos, por exemplo, os polegares opostos, a capacidade de enxergar cores, a capacidade de sentir o gosto doce, são todas exclusivas de organismos feitos para o consumo de frutas e vegetais. Por isso, nós compartilhamos 99,3% do nosso material genético com os primatas antropóides. E somos classificados pela biologia como primatas antropóides. E todos esses nossos parentes mais próximos na natureza vivem primariamente de frutas e vegetais e uma pequena quantidade de oleaginosos. Comem outros alimentos de origem vegetal e até o chimpanzé, por exemplo, come uma ínfima quantidade de proteína animal, 2% total calórico, mas ainda assim
a base é fruta e vegetal.